Olá! Quando a gente fala em profissional de TI, o que geralmente vem à cabeça? Alguém que conserta computadores, manutenção de sistemas? Bom, hoje a gente vai mergulhar num perfil totalmente diferente. Aquele do especialista em tecnologia que não só apaga incêndios, mas que, na verdade, constrói o futuro de um negócio. Vamos analisar a anatomia desse profissional através de um caso bem prático. E aqui está a grande questão, né? O que separa aquele profissional que só reage aos problemas daquele que consegue antecipar, que transforma um desafio em uma oportunidade de crescimento? É uma mudança completa de mentalidade, de ser um guardião do presente para se tornar um verdadeiro arquiteto do futuro. A resposta para isso é simples: visão. O especialista moderno não enxerga só o sistema ou código. Ele enxerga o desafio do negócio e projeta a solução tecnológica de ponta a ponta. É ele quem constrói a ponte entre uma necessidade da empresa e a tecnologia que vai resolver aquilo. É a diferença fundamental entre manter e arquitetar. E para a gente ver como essa ideia funciona na prática, vamos analisar de perto o perfil do Elias Andrade. A carreira dele é um exemplo perfeito de como essa mentalidade de arquiteto se traduz em projetos e resultados de altíssimo impacto. O nosso primeiro pilar é a cultura DevOps. E olha, não estamos falando só de um conjunto de ferramentas não, viu? Estamos falando de agilidade, de como pegar a entrega de software, que muitas vezes é um gargalo, e transformar isso numa baita vantagem competitiva. Vamos pegar um exemplo real. Uma grande empresa do setor imobiliário estava presa em processos super manuais com alto risco. As entregas eram lentas, os sistemas viviam instáveis, sabe aquele cenário clássico de sistema legado? O desafio era dar um salto quântico, construir um ambiente totalmente automatizado, resiliente e pronto para crescer. A solução para isso foi uma verdadeira aula de engenharia moderna. Primeiro, a base de tudo, uma estratégia sólida de migração para a nuvem. Depois, a velocidade, um pipeline de CI/CD para automatizar as entregas. Para garantir que a plataforma aguentasse o tranco, Kubernetes entrou em cena, orquestrando os serviços e garantindo alta disponibilidade. E para amarrar tudo, a infraestrutura como código, que padroniza o ambiente e elimina erros manuais. Cada passo, uma decisão estratégica. E o resultado dessa arquitetura toda? 10.000. A nova plataforma foi projetada do zero para suportar 10.000 acessos ao mesmo tempo. Isso não é só um número, né? Isso significa liberdade para o negócio crescer, lançar campanhas de marketing agressivas e escalar sem ter medo de tudo cair. Mas ter uma base sólida é só o começo da história. A segunda competência fundamental é a automação. É nesse ponto que a gente sai da infraestrutura e começa a construir ferramentas inteligentes que levam a empresa da operação manual direto para a era da inteligência artificial. É exatamente essa a mentalidade de quem resolve problemas. Onde muita gente vê um gargalo, um processo manual chato, esse profissional enxerga a oportunidade de construir APIs, de criar automações e até de desenvolver modelos preditivos. A ineficiência para ele é um convite para inovar. E claro, para fazer tudo isso acontecer, é preciso ter um domínio técnico gigantesco. É um verdadeiro ecossistema de tecnologias. A gente vê aqui a capacidade de criar aplicações com Python e FastAPI, de manipular dados complexos com pandas e, o que é mais impressionante, de implementar modelos de IA de ponta com ferramentas como Google Gemini e TensorFlow. É ter fluência em várias linguagens da tecnologia. Mas toda essa inovação, toda essa automação, ela não nasce do nada. Ela precisa de uma fundação muito, mas muito sólida. Vamos olhar agora para essa base. Anos e anos de experiência gerenciando ambientes críticos, complexos, onde falhar simplesmente não é uma opção. Essa experiência não foi construída da noite para o dia. É uma jornada que começa lá em 2013, sustentando operações de missão crítica numa companhia aérea. Depois avança para a gestão de ativos em escala nacional, passa pelo desafio de arquitetar um data center do zero e culmina agora, em 2024, liderando migrações de sistemas legados de altíssimo risco. É um caminho claro de aumento de complexidade e de responsabilidade. E só para ter uma ideia da escala do que a gente está falando, mais de 150. Esse foi o número de servidores legados, migrados em um único projeto recente. Cada um deles era uma peça crítica para o negócio do cliente continuar funcionando. Isso não é só um desafio técnico, é uma prova de confiança e de execução impecável. Então, a gente chega na síntese de tudo isso. O que acontece quando se junta DevOps, automação, desenvolvimento e uma experiência profunda em infraestrutura? A resposta é simples. O resultado não é mais um técnico, é um parceiro estratégico para o negócio. E talvez nada resuma essa filosofia melhor do que as próprias palavras dele.
A proposta de valor é direta e muito poderosa. Transforma a TI em um acelerador de resultados. Isso é mais do que uma frase de efeito. É uma declaração de uma capacidade que já foi comprovada na prática. No final das contas, esse perfil se resume a 3 papéis que trabalham juntos. Primeiro, o executor técnico, aquele que põe a mão na massa e constrói soluções que funcionam. Depois, o solucionador estratégico, que consegue traduzir a dor do negócio em um plano técnico. E, por fim, o inovador visionário, que já está olhando para o futuro, aplicando IA e automação para chegar lá primeiro. A combinação desses 3 é o que o torna tão eficaz. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão para todas as organizações. As equipes de tecnologia estão apenas mantendo as luzes acesas, cuidando do passado, ou elas estão, de fato, arquitetando e construindo o futuro? A resposta para essa pergunta pode definir o sucesso de uma empresa na próxima década. Obrigado pela companhia.